Cercas sólidas costumam ser pesadas e exigem fundação forte. Esta é leve, mas parece sólida. Talvez nossa opção seja revolucionar a construção de cercas. Pode ser usada até para cercar o projeto Casa por $1.000. Esse tipo de cerca é muito mais barato do que cercas de tijolo, cercas de concreto, mais barato do que cercas de euro ripado e cercas de madeira. Como nossa cerca é feita com a mais nova tecnologia para cercas, ela é resistente, leve e, por isso, é um prazer instalá-la. Consegui fazer tudo sem trabalho pesado com concreto. Todos os componentes da cerca são vendidos em lojas de material de construção e cabem no porta-malas de um carro. Esse tipo de cerca pode ser fabricado em um lugar, transportado no seu próprio veículo, facilmente descarregado e rapidamente montado em outro local. A fabricação é simples, leve, criativa e acessível também para mulheres. Essas cercas vão deixar nossos terrenos e casas de campo tão bonitos quanto as casas de veraneio dos oligarcas no Mediterrâneo. Obter luxo por uma ninharia. Com um pouco de trabalho agradável, estaremos cercados por uma cerca que agrada aos olhos com a beleza dos materiais naturais. Mínimo de trabalho, máximo de beleza. Os espectadores do canal Canções de Yasha Kosiak saberão primeiro dessa informação importante. Agora vamos por partes. Olá a todos. Compro ingredientes em loja de materiais de construção, facilmente encontrados e que cabem em qualquer carro. Como em outros projetos, meu principal material é o Penoplex Comfort. Dou textura às placas com uma lâmina de serrote retirada do cabo. Desta vez eu queria comprar logo o poliestireno estrudado Penoplex Stena, que já é áspero. Liguei para a loja, confirmei a disponibilidade, mas foi todo vendido na minha frente. Disseram que o próximo lote chega amanhã, mas estou ansioso e deixo o Penoplex Comfort áspero novamente. É muito fácil fazer isso, né? As placas têm 3 centímetros de espessura. Na embalagem são 13 centímetros. O tamanho é quase 1,20 metros por 60 centímetros. Depois, uno as placas em uma peça só, usando pouca espuma adesiva de poliuretano para a construção. Este já é meu terceiro projeto com um tubo dessa espuma. Após 20 minutos, corto o excesso de cola. Corto uma tela de fibra de vidro resistente a álcalis com malha de 5 por 5 milímetros na largura da peça de poliestireno expandido colada. Procuro comprar uma tela que não se desfaz em fibras. Essa azul é de fabricação belarussa com densidade de 160 gramas por metro quadrado. Além disso, ao escolher, levo em consideração a resistência da tela de fibra de vidro à tração. Esse é o esforço mecânico máximo que o material suporta até o momento da ruptura. Esse parâmetro, indicado na etiqueta e medido em newtons por 5 centímetros, quanto maior, mais resistente é a tela. Nessa tela, ele é de 1.900 por 1.900. Para rasgar essa tela, longitudinal ou transversalmente, são necessários mais de 1.900 newtons por 5 centímetros. Estou preparando uma mistura de argamassa e cola, que é usada em trabalhos de isolamento térmico de fachadas de casas. Com ela, placas de espuma de poliestireno ou folhas de lã mineral para a fachada são coladas nas paredes, que precisam ser isoladas. Depois, uso a mesma mistura para criar uma camada de reforço na superfície. É essa camada que começo a fazer na futura cerca. Como a peça tem uma área bastante grande, eu a reboco em etapas. 3 folhas coladas. O poliestireno expandido tem quase 1,80 metros de largura. 3,5 metros equivalem a quase 4,20 metros. Cerca de 8 metros quadrados. A camada de reforço, com apenas alguns milímetros de espessura, endurece e seca rapidamente em clima quente. Essas misturas de reboco demoram pelo menos 28 dias para atingir a resistência máxima e contém cimento e aditivos poliméricos. Por isso, quando a mistura começa a endurecer, eu acerto as extremidades da futura cerca com um estilete comum de construção. A peça da cerca, com mais de 4 metros de comprimento, ainda fica bastante leve. Por isso, não é nada difícil virá-la para o outro lado. Por enquanto, parece bem frágil, mas acredite, isso é só por enquanto.
Corto o excesso de cola que saiu também do outro lado. Sou um pedreiro autodidata, até considerado de nova geração. Para evitar gastar tempo aprendendo uma habilidade que pedreiros levam anos, apenas deixo as superfícies para rebocar na horizontal. Sobre a velocidade de aplicação, já posso me comparar a um profissional. Todos que tentaram seguir meu exemplo conseguiram. Esse método transforma qualquer pessoa em gesseiro, não importa sua ocupação anterior. A gravidade não dificulta a argamassa em paredes verticais, mas sim ajuda a fixá-la melhor em superfícies horizontais. Você mesmo pode verificar facilmente. Você vai precisar de uma colher de pedreiro para retirar do balde, uma desempenadeira de aço inox com lado dentado e liso para espalhar e uma espátula larga para nivelar. A camada fina dispensa guias ou réguas. E além disso, é um ótimo exercício físico. Se você não tem problemas graves no sistema músculo-esquelético ou outras doenças sérias, a energia e o ânimo estarão garantidos. Agora é o momento do novo espectador. Isso é para informar rapidamente quem acompanha o canal Canções de Yasha Kosiak há pouco tempo. Com esse método já construí muito. Tudo é muito simples. Com a colher de pedreiro, eu jogo a mistura. Com o lado dentado da desempenadeira, eu espalho pela superfície. O lado dentado serve para aplicar de forma uniforme. As faixas estão cheias de cola, tudo ótimo. A tela de fibra de vidro deve ter sobreposição mínima de 10 centímetros. Coloco a tela. Com o lado liso da desempenadeira, afundo a tela na cola e aliso. Amigos, vários projetos do canal Canções de Yasha Kosiak são experimentais e precisam ser testados ao longo do tempo. Portanto, repetir é responsabilidade de vocês. Uso uma espátula larga para nivelar o máximo possível, esse é o principal processo. Como a peça é bastante larga e preciso alcançar com a espátula grande, ao nivelar a superfície, acabei cometendo alguns pequenos erros em relação à uniformidade. Corrijo esses defeitos quando a camada está endurecida, mas ainda fresca. Optei por cravar os postes da cerca no chão, sem concretar, colocar pedras ou parafusar. A primeira experiência, para dizer o mínimo, não foi muito boa. O poste ficou danificado na parte de cima e rachou ao longo do comprimento. Mas a voz interior da memória genética dos antepassados, que sabiam de construção e Tchistokolov, me sugeriram como cravar os suportes da futura cerca no chão. Claro, com adaptações para os tempos atuais. Coloquei um compensado grosso aqui. Por isso, usei um pé de mesa de escritório sobrando e uma tábua de 50 milímetros. Em cima também coloquei pesos de ferro. O trabalho avançou bem mais rápido. Ao cravar usando o pé da mesa como guia, o suporte da futura cerca não balança e depois de cravado fica firme. Em um dos planos o poste fica bem reto, mas no outro não fica nada reto. Resolvi aprimorar a ferramenta de cravar estacas, colocando um peso maior. Amarrei um pedaço de meio fio de concreto à tábua. A memória genética dos antigos eslavos me indicou que uma estaca bem afiada será cravada de forma mais reta e precisa. A incrível estaca de madeira, e com ele construíam fortalezas com paliçadas, enfrentavam os Mei Gorinish e até o usavam para prendê-lo. Nossos antigos antepassados tinham muita imaginação.
Cubro a parte do suporte que fica no solo com óleo usado, o mais confiável e gratuito antifúngico popular. Segundo a crença popular, ela evita a decomposição da madeira, né? Também decidi usar um pedaço de tubo de ferro quadrado de seção menor do que o suporte. Um tubo de ferro. Estou tentando direcionar corretamente o poste de madeira. Ouvi que precisa pôr água no buraco. Durante a cravação, verifico a verticalidade com o nível. Você pode apoiar as inovações super baratas desenvolvidas no canal Canções de Yasha Kosiak através do botão de patrocínio no YouTube. Os moradores da Rússia podem contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias populares simples através do serviço Boost. O link está abaixo do vídeo. É visível que o segundo poste está mais reto que o primeiro. Como numa farmácia. A memória genética não falhou. Estou marcando os locais dos outros suportes. Para um elemento de cerca de 4 metros, decidi fazer 4 suportes, um a cada 1,40 metro. Procuro um limpo aqui, mas já está sujo. Da abertura no chão, a água espirrou. Exagerei. Que pena que isso não seja petróleo. Quase me esqueci de acrescentar. Umedeço a superfície de secagem rápida. Nas misturas de gesso tem cimento, e ele gosta de umidade. Preste atenção em como a resistência da futura cerca muda ao aplicar a camada de reforço do outro lado. Antes, minha esposa e eu mal levantávamos a peça, pois balançava muito. Agora levanto sozinho e ela está firme. Compósito e resistência dos materiais. E imagine daqui a 28 dias, quando o cimento atingir resistência máxima. Mantém-se a leveza relativa, o baixo consumo de material e o consequente baixo custo de produção. Para testar o método, fiz uma cerca baixa para separar a horta do pomar, a Eurocerca. Por isso, corto a peça com serra tico-tico elétrica e uma lâmina que não me importo em danificar. O cachorro sempre se surpreende com nossas inovações. Marco na peça onde os suportes foram cravados e a levamos de volta para o toldo. Chega o momento do principal diferencial desse tipo de cerca, que a diferencia das cercas de madeira e chapa perfilada. Na camada básica de reforço dessa cerca, é possível aplicar uma enorme variedade de acabamentos finais, inclusive aqueles que normalmente são aplicados apenas em cercas permanentes, sendo que só o alicerce dessas cercas permanentes já custa uma fortuna. Eu, como de costume, vou aplicar o revestimento caseiro mais barato, mas que ainda assim é bastante bonito. Para quem está no canal de músicas de Yasha Kosiak pela primeira vez, informo que de maneira semelhante, ou seja, em 90% dos casos. No projeto Casa por $1.000, já foram feitas paredes termoeficientes de Penoplex, piso e impermeabilização de 2 varandas, banheiro externo, chuveiro de verão, composteiro quente, horta elevada superprodutiva, preenchimento do portão, caminho e cerca, além da banheira mini piscina. Tudo isso foi feito quase totalmente com Penoplex. Até os anéis da fossa séptica, que dispensa bombeamento, fiz desse material. Ainda não consegui chegar à fossa séptica, mas pretendo implementá-la em breve. Vou deixar os links para vídeos detalhados sobre tudo isso aqui embaixo deste vídeo.
O Penoplex é muito usado em pisos isolados, sendo o Penoplex fundação o mais indicado. É resistente e permite aplicar o contrapiso de concreto diretamente sobre ele. O Penoplex parede é ideal para isolamento térmico de fachadas. Suas placas têm superfície rugosa e ranhuras, melhorando a aderência e facilitando a instalação. O Penoplex Conforto que eu uso geralmente é aplicado para isolamento térmico de telhados, paredes e varandas. Ao isolar fachadas com Penoplex, ele é colado nas paredes e, como faço, aplico uma camada base de reforço com uma mistura semelhante e tela, mas na posição vertical. Infelizmente, não dá para deitar a casa de lado como se fosse uma peça de cerca. Fachadas térmicas desse tipo são muito usadas, têm ótima reputação e funcionam bem há décadas. A vida útil do Penoplex passa de 50 anos. Por absorver pouca água, o Penoplex pode ser usado sem impermeabilização extra em locais úmidos como banheiros, saunas e porões. Já testamos isso. Fizemos com ele uma pequena piscina totalmente vedada e barata, da qual agora tiro água. No verão quente, todos nadaram à vontade. Os roedores não roem o Penoplex, ele é resistente ao frio e ecológico. Além disso, é fácil de instalar. Apenas 3 centímetros desse isolante, em termos de características térmicas, equivalem a 17 centímetros de madeira seca ou a uma parede de tijolos com mais de 2 tijolos de espessura. Há placas de 5 e 10 centímetros de espessura que podem ser instaladas em várias camadas. Já imagino a pergunta, Yasha Kosiak, por que precisa de uma cerca tão quente? Neste projeto, decidi usar o EPPS como camada interna de um material compósito inovador. Não se utiliza só a baixa condutividade térmica, mas todos os parâmetros. Ele não absorve água, é resistente à compressão, não será roído por ratos, não será danificado pelo frio e vai durar mais de 50 anos. E a questão da ecologia também não é menos importante. O principal é que a mistura e a malha aderem perfeitamente a ele. Milhares de metros quadrados de fachadas feitas com Penoplex comprovam isso. Acho que esses são argumentos sérios a favor da viabilidade de cercas desse tipo. Essa textura de pedra natural eu apliquei de uma maneira simples, usando a cola para azulejo mais barata. Fiz as juntas com um pedaço de arame dobrado. Decoramos o caminho, a piscina e o composteiro ao lado da cerca em estilo mediterrâneo. Por isso, a cerca está sendo feita para combinar com esse estilo. Minha esposa já se habituou a decorar novos projetos. Não nos julguem tão severamente, pois não somos profissionais, apenas pessoas comuns obrigadas pelas circunstâncias a agir. Talvez eu, como psicólogo intuitivo, tenha conseguido direcionar as inclinações da minha esposa de hobbies úteis para um caminho que fosse útil para o nosso objetivo comum. Agora minha cara metade descarrega o excesso de emoções nessas telas de espuma e gesso, não mais em mim. Ela usa tinta branca de fachada barata e cerca de 5 corantes para variar os tons das pedras. Percebo que minha esposa está ficando cada vez melhor nisso. O humor dela depois desse tipo de trabalho também fica ótimo, e eu acabo levando menos nas nossas divergências do dia a dia. Por isso reflitam também. E o principal é que agora estou quase certo de que a gente não vai morrer de fome. Se necessário, trabalharemos na Rublióvica, já que não somos bielorrussos. Ouvi dizer que os moradores dos bairros de elite agora não têm mais como comprar artigos de luxo no exterior, incluindo cercas importadas, que podem servir como ótimos exemplos, substituição de importações. O estilo mediterrâneo é o favorito dos oligarcas, ainda mais porque cercas altas em Rublióvica são muito valorizadas. Eles estão escondendo algo de nós.
A cerca é inovadora, então os painéis precisam de uma fixação diferente nos postes. Uso ripas de madeira da mesma altura para isso. Diferente dos grandes fabricantes que deixaram a Rússia, os moradores de Chelyabinsk garantem confiabilidade. A garantia é de 3 anos. Há serviço de reparo no local e, se não resolverem na hora, fornecem um notebook substituto grátis durante o conserto. O mais interessante é que esses laptops robustos de Chelyabinsk custam em média só 30 mil rublos. Para comparar, os modelos recém-saídos do mercado custam de 70 a 100 mil. A equipe foca em notebooks estáveis e confiáveis para pessoas comuns, não em modelos caros e chamativos. As 3 últimas estacas eu finco de outro jeito, que é mais fácil, mas demora mais. Faço o buraco para o poste já na profundidade certa, usando um tubo perfilado menor. Para testar nossa versão da cerca, esses postes já bastam. Aliás, poste ideal para cerca é tema para outro vídeo. Quando nossa Eurocerca será testada? E eu espero que a gente se aventure a fazer 80 metros de uma cerca alta, como deve ser, uma cerca eslava tradicional de 2 metros, aí sim vamos dar muito mais atenção aos postes. Minha esposa até fez um trabalho que normalmente sou eu quem faz. Ela aplicou um verniz antisséptico confiável e barato, levemente tonalizado, ideal para reboco, concreto e pedra. O custo do muro por metro quadrado inclui 1 metro quadrado de espuma de poliestireno, 3 centímetros, 2 metros quadrados de tela para reboco, 5 kg de mistura para isolamento térmico e 4 kg de cola para azulejo em um lado. No lado do vizinho, basta pintar com pouca tinta, verniz, cola e espuma. Só isso. Pode-se fazer a calha superior, por exemplo, de metal. Mas os testes dos materiais da piscina mostram que ele é resistente mesmo com imersão total e constante na água. Portanto, é possível economizar na calha. A borda superior foi reforçada com tiras de tela e argamassa.